Graça e paz, queridos do Senhor Jesus, nossos amigos, nossos irmãos, companheiros. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, pelas vossas famílias, desejando que Deus possa lhes abençoar ricamente cada dia. E vocês possam crescer, mesmo nesse tempo de crise, de dificuldade. Nós devemos aproveitar esse tempo para nos reinventarmos, para aprendermos, para crescermos, para produzirmos para o reino de Deus, porque assim fomos chamados por Deus. Eu quero falar nessa hora, aproveitando essa oportunidade aqui, sobre semear no Espírito. Lá em Gálatas 6, versículo 8, diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ainda Colossenses 3,17 diz: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E ainda citando Colossenses 3,23, que diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Nós vivemos nessa terra e nós estamos aqui com um propósito, creio nisso, um propósito de Deus para as nossas vidas. E mesmo quando estamos agindo no mundo natural, quando estamos agindo na vida profissional, na vida familiar, em todos os aspectos de nossa vida, tudo isso envolve também a espiritualidade, envolve a nossa vida como homens espirituais, como pessoas espirituais, como criaturas espirituais que nós somos. E um homem espiritual, ele vive e deve viver e realizar debaixo da direção, do mover, da unção, do Espírito. E nós não podemos nos desassociar disso. Na verdade, o homem espiritual, o homem de Deus, é aquilo que a vontade de Deus, a unção de Deus, a direção de Deus determinou para a sua vida. E sua comunhão é plena com o Senhor. As religiões, ou a religião, inventou uma maneira descompromissada, vazia de servir e viver com Deus. Mas há só uma maneira de viver para aquele que está em Cristo, que é viver movido pelos sentimentos de Cristo. Filipenses 2,5, quando diz que que Cristo é o nosso exemplo, ele diz assim: tendo em vós mesmo sentimento, aquele sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas o que significa semear no Espírito que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, da necessidade de semear no Espírito? E isso tem muito a ver com os versículos que nós lemos na seguinte, que é fazer tudo em nome de Jesus. Gálatas 2,20 diz que Paulo diz: logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não temos vida, a vida que temos agora é a vida de Deus em nós. A vida que estava em Cristo agora está em nós, e Paulo está expressando isso. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. João 4 diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Por isso tudo que fazemos em nome de Jesus, fazemos a sua vontade. Um homem espiritual carrega dentro de si o querer do Senhor e o próprio Senhor, porque a Bíblia diz que somos templos do Espírito Santo.
Jesus continua realizando a sua obra na terra através da sua igreja, através dos seus servos, que são sacerdotes, né? A Bíblia diz que somos sacerdócio real. Então eu tenho que ter o mesmo sentimento de Cristo em mim. Já não realizo por mim mesmo, mas por Ele e em nome dEle. Romanos 11:36 diz, porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Então, semear no Espírito é fazer tudo em nome de Jesus, ou está associado a isso. E o que é isso, né? Primeiro é semear consciente que fazemos parte da natureza divina. Quando nós nos convertemos, a natureza divina ela é implantada em nós. A semente de Deus é implantada dentro de nós. A natureza de Deus é implantada dentro de nós. É isso que a Bíblia diz, por exemplo, em 2 Pedro 1,4, quando ele diz, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então a Bíblia está dizendo que o Senhor nos possibilitou, pelas suas promessas grandiosas, que nós tenhamos parte da natureza divina. Então, o homem espiritual semeia até na terra seca ou na terra do inimigo, pois sabe que vai colher a 1 por 100, aliás, 100 por 1, né? Porque agindo em santidade, o fruto da semente divina em que habita nele traz um frutificar extraordinário de Deus. Isaac estava numa terra dos seus adversários, uma terra estrangeira, e lá ele semeou, e a Bíblia diz que ele colheu a 100 por 1 naquele lugar. 1 João 3,9 diz, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Então o homem espiritual, ele é nascido de Deus, e ele não vive no pecado habitual. Ele pode errar porque está no mundo, ele pode pecar porque está no mundo, mas o pecado não é um hábito na vida dele. Ele não pode continuar no pecado porque ele tem a natureza de Deus dentro dele. Então nós precisamos semear conscientes que nós fazemos parte da natureza de Deus, e é isso que a palavra de Deus nos afirma nos versículos que nós lemos. Em segundo lugar, nós temos que semear movidos pelo Espírito. Filipenses 2,13 diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Minha comunhão, minha vida na palavra, minha intimidade com o Espírito Santo de Deus transformam o meu querer, mudam a minha vida. Somos transformados inexplicavelmente pelo Espírito, quando nós nos enchemos dele. A religião criou regras, seus estatutos, suas proibições, a fim de manter o homem na linha, né, entre aspas. Todas essas coisas, porém, elas não podem mudar o homem, pois não toca na sua maneira de sentir e desejar. Quando faço tudo motivado pelo Espírito, o meu fruto é para o Senhor. O caminho que tomo é o caminho de Deus, e fico isento de toda a motivação da carne e, obviamente, livre do diabo, do nosso adversário. Então, preciso semear motivado pelo Espírito de Deus. É Ele quem me impulsiona, é Ele quem move dentro de mim, é Ele quem faz a obra. Por isso que Jesus disse que a verdadeira adoração é a adoração em espírito e em verdade. Tudo que o homem espiritual tem que fazer tem que ser motivado, tem que ser incentivado, dirigido pelo Espírito de Deus. E nós precisamos
estar abertos a esse mover na nossa vida, porque é isso que vai permanecer. O que nós semeamos no Espírito, a Bíblia diz que nós vamos colher no fruto definitivo como vida eterna. E é por isso que Jesus disse que nós temos que atentar para as coisas que são de cima e não das que são da terra, e nós precisamos estar atentos a essa realidade na nossa vida. Não podemos ser crentes carnais, nós temos que ser crentes espirituais. Nós temos que semear também, em terceiro lugar, com objetivos espirituais. 2 Coríntios 4,18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nós não enxergamos as coisas eternas. Tudo que nós vemos aqui é temporal, vai passar. As pessoas com quem convivemos, as coisas que temos, por mais preciosas que sejam, elas são temporais, elas não permanecerão para sempre. As pessoas, ou essa carne, esse corpo, ele não vai permanecer para sempre, a não ser quando ele ganhar a imortalidade, quando o Senhor Jesus voltar para levar a sua igreja, ganharemos a imortalidade e a incorruptibilidade, é que o nosso ser vai permanecer para sempre na presença de Deus. Mas tudo que nós estamos vendo aqui agora é temporal, e a palavra de Deus está dizendo que nós não temos que atentar para essas coisas, mas nós precisamos atentar para aquilo que é eterno, são as coisas que nós não vemos, porque tudo se processa primeiramente no mundo espiritual. Então os nossos objetivos, eles precisam ser espirituais. O homem natural tem objetivos materiais e carnais, apenas preocupado com aquilo que os seus olhos veem, com o que pode contemplar, com o que pode tocar. Quando semeamos no Espírito, nós estamos atrás, ou estamos querendo as bênçãos que são espirituais, porque todas partem do Espírito, de uma vida no Espírito. Tudo que materialmente o homem pode possuir tem que ter também um objetivo espiritual. Mesmo as coisas materiais que temos, elas devem servir a um objetivo espiritual. A coisa mais importante que temos é a nossa salvação, é a vida eterna. Isso é o mais importante. Todo o resto é acessório. Todas as outras bênçãos são acessórias. O mais importante é que nós temos a vida eterna, nós temos a salvação da nossa alma. E nós devemos fazer da nossa vida espiritual a coisa mais importante que temos. Os sinais, a Bíblia diz, seguem os que creem. E esse é o sentido correto da movimentação espiritual das coisas. Nos movemos no Espírito, temos como objetivo as coisas espirituais, e a palavra de Deus diz que os sinais vão seguir os que creem. Não os que creem que vão seguir os sinais, mas os sinais, eles vão seguir aqueles que creem. Em quarto lugar, semear dirigido pela palavra, dirigido pela promessa. Lá em Gênesis 26:1, diz assim: sobrevindo a fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus estatutos, os meus mandamentos, e os meos preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Um homem espiritual, ele precisa semear debaixo da palavra, debaixo da
da obediência. Ele semeia na obediência à palavra, ele lança as redes debaixo da palavra, né? Lembram que Pedro diz, não pescamos nada a noite inteira, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes, né? E lançaram as redes, e a palavra de Deus diz que a colheita que tiveram, ou a pesca que tiveram, foi enorme ao ponto dos barcos quase afundarem. Então, o homem espiritual, ele semeia na palavra, ele lança as redes na palavra, ele toma decisões debaixo da palavra, ou seja, a promessa que Deus tem para a nossa vida deve encontrar lugar para se cumprir integralmente em nós, porque o homem espiritual tem a disposição de obedecer à palavra de Deus. A promessa é o rumo de Deus para a minha colheita, aquilo que Deus tem me prometido, aquilo que Deus tem me direcionado. Há um rumo de Deus para que eu colha. Isaac creu na palavra que Deus disse a ele: fica nessa terra, vou te abençoar, e Deus abençoou. Isaac semeou naquela terra e colheu a 100 por 1. Ele cavou poços, e cada poço que ele cavava, ele conseguia água. Vinham os filisteus, tapavam seus poços, ele ia para outro lugar, cavava poços, e os poços davam água, porque Deus estava abençoando aquele que estava debaixo da promessa, estava em obediência a Deus. A promessa é o rumo de Deus para a minha colheita. Isaac creu na palavra como Abraão, seu pai, e a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. Então, nós precisamos semear dirigidos pela palavra de Deus. Semeie na tua vida espiritual, semeie a coisas espirituais dirigidos pela palavra, e a palavra diz que tu vai colher também espiritualmente. Aquele que semeia no Espírito faz tudo em nome de Jesus, e tem como bênção a colheita de tudo que pode desejar, pois deseja o que Deus deseja. João 15:7 diz: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, nós vamos colher aquilo que Deus deseja, porque se estamos andando no Espírito, nós estamos desejando aquilo que Deus deseja. Em segundo lugar, a colheita mais próspera da terra, pois tem os objetivos de Deus e do reino em si mesmo. Nós não estamos objetivando as coisas dessa terra, mas estamos objetivando as coisas do reino, portanto nós vamos colher o melhor, né? A colheita de Isaac 100 por 1, porque nada pode impedir a palavra profética de Deus na nossa vida. Aquilo que Deus profetizou para você, aquilo que Deus tem prometido para você, você vai colher a 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, como diz a palavra do Senhor. E essa colheita, ela envergonha o nosso adversário e ela dignifica o nome do Senhor. A grande colheita que será uma alegria para a tua vida. Semeie no Espírito, pois Deus te abençoará e fará você um homem espiritualmente próspero, abençoado. Onde você colocar a sua mão, Deus vai prosperar, porque você está semeando espiritualmente. Mesmo quando você está semeando aqui nessa terra, mesmo quando você está nos seus afazeres, na sua profissão, nos negócios corriqueiros da vida, Deus vai estar te abençoando, prosperando os teus dias e glorificando o seu nome através da tua vida. Faça tudo, não é? Em nome do Senhor Jesus. Caminhe em nome do Senhor Jesus. Te levante em nome do Senhor Jesus. Deus vai te abençoar, vai abençoar a tua casa, você terá grandes vitórias e o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, fortaleça a tua vida, tua casa, teu coração, tua profissão, teus negócios, enfim, que Ele te seja favorável em todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. A pastora Sandra vai estar aí orando por você,
né? Que Deus abençoe você e a sua casa em nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus por essa palavra tão tremenda, maravilhosa, e que nós possamos semear no Espírito. Amém? Eu vou estar orando por você nessa noite e pedindo que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esse tempo em que podemos ouvir a tua palavra, e nós pedimos, Senhor, que a tua palavra ela faça guarita em nossos corações, que possamos estar sendo despertados nesse tempo para não só ouvir a tua palavra, mas para vivê-la no nosso dia a dia. Nessa hora eu quero colocar cada família, cada lar na tua presença, pedindo a tua bênção, pedindo, Senhor, que tu visite, que tu traga, Senhor, um renovo sobre cada vida nessa noite e que o teu nome seja glorificado em todas as coisas. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Gostaríamos de convidá-lo para as nossas reuniões que acontecem na terça-feira, reuniões online, né? Na terça-feira, um grupo de GCEL. Também nós temos na quinta-feira estudos temáticos. Estamos trabalhando algumas temas como aprisionamento da alma, trazendo uma palavra sobre isso, e também os nossos cultos públicos que são presenciais agora, né? No domingo, às 9 horas da manhã em Novo Hamburgo e aqui em Porto Alegre às 19h30. Os nossos endereços vão estar aí embaixo no link e que você possa estar nos acompanhando. Nós desejamos a todos uma ótima semana. Amém? Grande abraço!